Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Magia e Tarô. Bem-vindos ao tema de hoje. Pense numa pessoa. Vamos revelar o futuro entre vocês. Pense, mas pense com paz, mas pense com força. Traga a sua energia, traga a energia dessa pessoa, vamos revelar. Sinto que este momento é importante para vocês. Alguns de vocês estão numa energia que não dá para esperar, que tem que definir a situação. Alguns é uma alegria, outros é uma dor em pensar nessa pessoa, em resolver a situação, uma indefinição, uma falta de atitude. Vamos ver o que a espiritualidade tem para dizer. E da espiritualidade hoje, vamos ter bênção com Pai Xangô, Caô Cabecilê. Salve Pai Xangô, salve a força da justiça, salve a energia que nos protege, salve a coragem de Pai Xangô que nos acompanhe, coragem para enfrentar a vida e para ter respostas perante a vida. Para você escolher a tua opção de hoje, primeiro montinho, vai conversar com você, Vovó Maria Conga. E vem marcada a leitura com a gatinha. Gatinha para a primeira leitura, Vó Maria Conga vai falar com você. Segunda leitura, Pai Zé Pedro de Aruanda, marcada com o coração. Primeira leitura, gatinha. Segunda leitura, coração. Muita paz no coração, mas firmeza nos pensamentos. Pai Zé Pedro vai conversar com você na segunda leitura. Primeira leitura, Vó Maria Conga, energia dos pretos velhos, com muito amor, muita paz, muito conhecimento que os pretos velhos nos transmitem. E vamos abrir nosso coração para ouvir a mensagem. Concentre-se para você fazer a tua escolha. Se você decidir ouvir os dois montinhos, tá valendo. Muitas vezes um montinho... você também pode pensar no montinho uma pessoa, outra pessoa, outra situação. Um montinho para o amor, outra para uma situação de família, tá? É com você. Você que vem aqui, não vem por acaso, então traga a tua energia, que é essa energia que é importante para você sintonizar com a leitura, tá bom? É uma leitura geral, filtro, o que você sentir que não é para você, você passa para o lado, passa a bola para o colega, tá bom? Aquilo que você sentir que é para você, um conselho, uma identidade, nada do que está acontecendo, guarde para você, tá bom? Lembrando, antes de dar continuidade, dia 28 deste mês, ritual abertura de caminho, tá bom? Energia de Xangô, claro, os orixás vão estar, né, como a energia marcante. Energia de Xangô, casos de justiça, abrir caminhos da justiça, justiça no âmbito geral da vida, justiça no âmbito de trabalho, família, situações diversas e adversas na nossa vida. Precisamos do apoio da espiritualidade, com a sua compreensão, com a sua força dentro de nós, nos ajudando a abrir caminhos da justiça. Energia dos pretos velhos, de compreensão, de paz no coração, energia do povo cigano. A maior linha de trabalho vai ser do povo cigano. Nessa abertura de prosperidade, de amor, de cura, de todos os teus sentidos de vida que você está precisando, vão estar nessa linha de ritual, tá bom? Te espero lá, estão abertas as inscrições, vou deixar o link, mais uma vez, na descrição do vídeo, ou no primeiro ou no segundo comentário deste vídeo, também vai ter o link para você participar. Depois de você adquirir teu ingresso no ritual, manda um e-mail para mim, magiadosrituais@gmail.com. Vou deixar também. Alguma dúvida? Manda um e-mail ou manda no WhatsApp a tua dúvida. Vou ter prazer em te ajudar. O preço, R$80, um preço acessível acredito, para a maioria, quase totalidade de vocês, para vocês poderem participar. Quem está na Europa, o valor ronda dos €15, tá bom? Se quiser, quem está na Europa e quiser comunicar diretamente comigo, em questão do ingresso, pode, é mais fácil talvez do que na própria plataforma, tá bom? É com vocês. A abertura de caminhos está aí, chegando, dia 28 de outubro, sábado, lua cheia, tá bom? Vamos agradecer essa oportunidade. No fim das duas leituras, vamos pedir as bênçãos de Pai Xangô. Mais uma vez,
mais uma vez a bênção, pedir que a energia da espiritualidade cuide da nossa vida em todos os sentidos. Você que vai participar do ritual, participar também destas bênçãos, desse benzimento, tá? Sempre no fim das leituras, ou no início, posso resolver fazer no início. É bom para você, já vai ajudar você a identificar dentro de você algumas coisas que você até pode trazer um pedido extra no ritual. Uma identidade, um caminho que você sinta. Então participe aqui das leituras, mas participe também dos benzimentos, ok? E chegou a hora de darmos início à leitura. Já escolheu? Tá tranquilo? Se não escolheu, se for preciso, pause um pouquinho o vídeo, volta, tá bom? Tudo na firmeza, mas na tranquilidade também, ok? Vamos para a primeira leitura? Vamos tirar aqui. Com licença, Pai Zé Pedro. Pai Zé Pedro é meu mentor, meu preto velho, que me acompanha ao longo da minha jornada. Gratidão. Deixar aqui para não estar atrapalhando a visão de vocês. Leitura. Vó Maria do Congo. Marcado com a gatinha. Vamos lá. Vamos tirar o arcano maior para a leitura. Pense na pessoa e vamos lá. Futuro de vocês. Você e uma pessoa. Você está pensando, você está querendo saber. Vamos lá. Salva a força da espiritualidade. Julgamento. Vamos tirar mais outra carta. Vamos lá. Julgamento bastante neutro, bastante amplo. Vamos afunilar. O mago. Julgamento e o mago. Uma condição espiritual de mudança, de nova oportunidade entre vocês, uma mudança de condição, de mais plenitude entre vocês. Julgamento. Sinta essa pessoa te procurando, sinta essa pessoa se envolvendo num sentido novo, renovador. O mago tem o sentido da renovação, do potencial, do conhecimento, da entrega. Tudo que o mago entra é uma entrega maior, uma possibilidade. É o arcano maior, número 1. Então o início convém do julgamento. Para alguns de vocês é um início com essa pessoa. Para outros de vocês, uma relação que está iniciando, uma relação que está tendo uma envolvência maior no sentido de crescimento, de espiritualidade, de força. Para outros de vocês, uma nova oportunidade, um reencontro. O julgamento é uma carta, uma energia que pode purificar algo. E algo que vem a seguir falando do mago, o potencial dessa pessoa, a entrega, o espiritual dessa pessoa renovado. Em alguns casos, essa pessoa que foi marcada por alguns acontecimentos. Alguns pode ter sido um trauma do passado, pode ser aquela pessoa por traumas de passado, acusa muito os outros, tá? Não aceita muito a sua própria culpa em alguma coisa. Nem vou falar a palavra culpa, a responsabilidade de alguma atitude, não só em relação a você, não só em relação a uma situação, mas como um certo todo, tá? Não aceita muito algumas mudanças na vida. Talvez até meio dogmático em relação a algumas coisas até são meio tabus para essa pessoa, mas aqui é uma energia de renovação. Gente, essa pessoa pode, entenda, pode passar por uma certa dor agora, tá? Mas é uma dor que renova a possibilidade da cura. Aliás, até da cura de algum trauma do passado, algo que aconteceu muito lá atrás, ou algo até um pouco mais recente, mas um processo de cura e ver a vida de outra maneira. Pode passar um estado assim um pouco doentio até, sem grande perigo, mas esse estado doentio que leva essa pessoa a tirar um tempo, até um certo isolamento, na verdade é o aspecto de necessidade de parar um pouquinho para se curar. E não é só a cura de uma gripe, não é só a cura de uma infecção, tá bom? Não é só a cura de torcer o pé. É uma cura da extensão da ideologia dessa pessoa, da maneira que ela vê a vida, e é uma renovação ao sentido dessa pessoa querer viver. E nessa querer viver, há uma renovação de sentido e muito provavelmente de amor entre vocês, se for um caso de amor. Um caso de família, um amor de família, um amor de amizade, um amor de companheiro, de companheira.
tá? Porque o mago leva esse poder, o poder de compreender melhor as coisas. Essa pessoa pode ter passado uma fase onde você deixou de quase reconhecer essa pessoa, tá? Por magia, pode ser, tá aqui a carta do mago, uma renovação espiritual que está ajudando a pessoa a sair do estado de magia, tá certo? Mas pode ter sido por algum complexo, pode ter sido algo um pouco traumático, até talvez está entre vocês, mas agora o perdão, agora a renovação, o aceitar a necessidade de mudança mútua, mas principalmente dessa pessoa, para esse estado de renovação, um estado de grande renovação também espiritual dessa pessoa. É como se ela encontrasse um certo poder. E esse poder fala de atitudes a posteriori, atitudes de mudança. Não é só pensar, não é só planejar, não é só estudar, não é só querer. Ter uma atitude. Atitude não dá para ver no mago. Vamos ter que continuar o jogo, porque o mago fala no potencial, fala na energia. A atitude vai vir no desenvolver do jogo. Vovó Maria Conga vai conversar com vocês e a gente vai começar hoje. Vamos tirar uma carta do feminino, do sagrado feminino. Sagrado feminino, o que quer dizer para vocês? Vamos embaralhar direitinho. Permitir-se sentir e evoluir com as emoções. Afetos e sensibilidade. Olha só. Esse mago, essa renovação, esse poder, esse parar, pensar, gerar aqui novos sentimentos, novos pensamentos, novas ideias, renovadas pela carta, o julgamento, né? Se auto-julgar, num sentido positivo, não é? Positivo por quê? Porque vem o mago a seguir. E renovar sentimentos, vou repetir, permitir-se sentir, evoluir as emoções. Afetos e sensibilidade, ou seja, essa pessoa vem mais sensível para os sentimentos, para a evolução dos sentimentos, do amor entre vocês. Tudo que eu estava falando aqui. Vovó Maria Conga traz essa mensagem de amor, de perdão. Não podia ser diferente de uma preta velha. Não podia ser uma energia que não trouxesse uma renovação de amor, uma compreensão. Gente, aqui pode ter energia de amizade. Amizade que é renovada, compreendida, tá? Um perdão que até é mútuo, uma compreensão, um pedido de desculpas, tá? Não é só necessariamente ser de amor, tá bom? Mas essa é a evolução que a pessoa está passando, uma evolução positiva. Sabe aquela pessoa que passa uma fase, ou até tem um certo teor dentro dessa pessoa? Vovó Maria Conga diz assim, filha, essa pessoa teve, por causa da criação que ela teve, por causa dela, às vezes, até lutar sozinho uma parte da vida, outras partes ela não ter a possibilidade de compreender, parar um pouquinho, essa pessoa vai evoluir no sentido, largar certas friezas, certo sentido também de ter sempre razão. Essa pessoa vai se evoluir no sentido do seu próprio julgamento e sua própria mudança, até mesmo no espiritual, para dar mais espaço ao amor, ao afeto, ao carinho, tá bom? Vamos de baralho cigano agora. Gente, essa pessoa está mudando algumas perspectivas de trabalho também. Se essa pessoa tiver uma certa idade, pode ser até uma perspectiva de aposentadoria, ou uma pessoa que está aposentada, mas não quer viver uma vida tão ociosa, então quer ter assim, uma renovação, um equilíbrio. Muito coerente com o mago. Essa pessoa vai encontrar o seu lugar, né? Uma identidade de pessoa, uma identidade de pessoa muito forte, essa identidade. Forte e positiva. Não é aquela pessoa que se sente largada do mundo e sente que as experiências no campo afetivo têm que ser mais profundas e não levadas assim de uma maneira tão não é leve, né? Leve é bom, sentimentos leves, mas sentimentos assim tão sem compromisso, isenta assim de valores, às vezes medo até de amar, medo de se comprometer. E essa evolução dessa pessoa, ela sente que na vida há um conjunto de coisas para a gente se sentir bem perante a vida, é um compromisso, tá? Um é de trabalho, mudanças de trabalho,
tempo também para ser feliz. E aquilo que essa pessoa, eventualmente alguns de vocês passaram por isso, essa pessoa, tá? Você já conhece há algum tempo. E no meio, né, no decorrer da relação de vocês, essa pessoa prometia algumas mudanças, né, para ter mais tempo, mais compromisso com a vida, mais compromisso equilibrado. Algumas pessoas trabalharam mais, outras menos. Mas compreender e equilibrar esse lado, pessoa, amizades, trabalho, ócio, tudo, e um compromisso amoroso que tem tempo, que tem compromisso afetivo. Não é aquele compromisso só de papel. Em alguns casos, essa pessoa tem um compromisso de papel com outra pessoa. Triângulo amoroso. Mas a compreensão. Eu estou numa relação só de papel, envolvido talvez por causa de bens materiais, e não afetivamente, e eu tenho que procurar a solução. Eu tenho que viver uma vida, o tempo que eu ainda tenho, para ser feliz no amor. Então aqui fala de mudança, ter uma atitude. Mais uma vez, alguns de vocês conhecem essa pessoa ao longo de algum tempo, a promessa dessa atitude que está demorada. A pessoa sempre teve um certo jogo de cintura para não esclarecer certas situações, está no potencial, mas não ter atitude, está às vezes numa base, né, às vezes muito próximo e às vezes muito frio, nessa situação de frio em termos de compromisso, de compreender o teu desejo, né, de viajar juntos, de aquecer o pezinho um do outro de noite, tranquilamente. Mas esse lado mais sensível dessa pessoa está vindo à superfície, está representando o comprometer-se com o amor, comprometer-se com o carinho, com o afetivo. O lírio. O envelope. E o chicote. Nossa. Vovó Maria Conga, vamos pedir mais uma carta. Muita química aqui, alguns de vocês. A estrela unir a química com o compromisso, com o sentido de vida. Aqui fala de muitos de vocês tirando um tempo para vocês. Pode ser umas férias, tá bom? Um tempo para vocês serem felizes. Em alguns casos há um compromisso, há uma viagem de trabalho, algo assim importante para essa pessoa que vocês vão estar convivendo juntos. Convivendo juntos. É como quem está marcando mesmo. Vão fazer parte mais forte da vida um do outro. Não vai ser só sexualidade, não vai ser só ocasional. Vão viver a vida no sentido aberto. Aliás, aqui também tem um certo sentido a pessoa com mais mão aberta. Sabe aquela relação que a pessoa está na tua, gosta e tudo, mas aquela individualidade, o meu cantinho, e sabe, muito reservado, fechado, tá? E às vezes você nem entendendo por quê. Também podia ter aqui pode ser por causa da maneira que ele foi criado no passado, aquela estrutura de construir tudo sozinho, essa pessoa se tornou, às vezes, em certas situações, um pouco fria, sempre um pouco desconfiado da visão e da própria atitude de outras pessoas, tá bom? Não que ele não confie em si, mas tem essa crença limitante, tá bom? Em outros casos, essa abertura que vem numa simbologia, tenho certeza do que a gente quer, tenho certeza do nosso caminho juntos, e muitos preparando exatamente essa viagem e um compromisso e vamos mais fundo, né? Vai ter transparência. Transparência. Abrir esse livro, o livro. A transparência dos sentimentos, a confissão de uma fase aqui da vida que teve um trauma ou uma doença, tá? Mas fala no sentido de cura, o quanto você é e vai ser importante nesse sentido de cura, de liberdade, o sentido de querer viver a vida lado a lado, tá bom? Nesse sentido aqui, de desejo. O livro fala de amor, o livro fala de desejo baseado no sentido amor verdadeiro. Não é só aquele desejo temporário. Eu desejo uma pessoa porque ela me enche, assim, eu olho e ela enche meus sentidos de desejo. Mas, atrás disso, ou junto disso, tem o sentido de amor verdadeiro. Há uma mensagem aqui para alguns de vocês em relação dessa pessoa. Alguns de vocês conhecem essa pessoa há não tanto tempo. E aqui marcar um encontro aqui de muito desejo.
Desejo, 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 tá? Mas além do desejo, além da tentação, além de repetir um encontro, além de repetir esse desejo, essa paixão, um sentido de futuro que vem aí. O mago é uma cura. Alguns de vocês se zangaram há algum tempo, vovó Maria Conga está falando para mim que alguns de vocês se zangaram há algum tempo, uma briga aqui que ficou aqui muita coisa no ar, que essa pessoa vem para sanar aquilo que ficou no ar, aquilo que ficou mal esclarecido, confessar o desejo, confessar que te quer, mas aquela situação que ficou no ar foi só desejo, foi só uma fase, mesmo que seja de 20 anos, mas foi só uma fase de 20 anos de desejo, a gente nunca mais vai evoluir nessa situação, essa pessoa vai esclarecer que sim, que vocês têm tudo para evoluir nessa situação como um compromisso. Finalmente você sentir que essa pessoa está pronta para ser mais sincera na relação, sincera, se comprometendo da maneira que vocês desejam esse compromisso. Mas muita mensagem de encontro, desejo, tentação, no sentido, não consigo viver longe do teu corpo. Continuando, não desejo viver longe da tua alma. E essa é uma grande representação ali do julgamento e o mago. Não consigo viver longe da tua alma. José, como assim alma? A tua essência. A identidade que esse amor é mais do que duas pessoas que se conhecem apenas nessa vida, ok? Gente, já vai deixar nos comentários. Nos comentários, já vai deixar nos comentários aí o teu mantra, tá bom? Vai deixar o teu mantra. Vou viver um amor leve e fiel. Um amor leve e fiel. Aqui fala de comunhão, gente. Comunhão de parceria, comunhão de amor verdadeiro, declaração de amor. Olha que coluna que ficou aqui. Cegonha, lírio e o cachorro. O cachorro fala da parceria no amor. Fala da parceria nas relações. Se for uma mensagem aqui, você pensou só numa amizade, o amor de uma amizade. Firmar mais a amizade. Mas a maioria pensou no amor. Tá o coração ao lado do cachorrinho. A leitura é da gatinha. Essa gatinha tem um cachorrinho. E esse cachorrinho vai ser mais fiel. Esse cachorrinho, aliás, né? Tô falando assim de brincadeira, tá? Bom, Vó Maria Conga, né? Deixa eu falar aqui cachorrinho não, que alguém pode não gostar. Não, mas é no sentido carinhoso, tá bom? Olha, gente, vai falar de assumir você perante o social, perante os amigos, perante os lugares. Não sei porque está aqui uma mensagem de restaurante. Não sei se é apenas você estar num restaurante, assumindo a relação de vocês, falando de vocês, e depois do restaurante vai, claro, vai desenvolvendo. Ou, em alguns casos, essa pessoa tem um restaurante, ou algo que proporciona festa, tá? Festa de amigos, convívio, profissional e amizade, uma coisa assim. Mas que fala de assumir a relação de vocês perante essa sociedade, essa amizade toda, né? Ou voltar. Alguns casais não é assumir, estão assumidos, mas ser mais fiel é aquela pessoa que estava dando muita atenção, né? Pode ser contatinhos, pode até nem ser contatinhos, né? Mas a pessoa muito envolvida com as amizades, muito distraída, tá? E até muito castigada. Pode ser aquela situação que o social vem muito do trabalho, é a pessoa muito envolvida, tá? E às vezes perdendo assim um pouco até a ênfase e a concentração. E aqui, é fidelidade, tem uma amizade, tem uma social, mas vai ser mais em comum, porque o tempo, o nosso, para viver o nosso amor, tem que ser preservado. Olha outra coluna importante, âncora, mensagem e amor. O espaço entre o trabalho, os afazeres, os não afazeres, o social, os problemas, a renovação, a aposentadoria, sair do ócio, tá o tempo para amar. Ok? Vamos agora de tarô? Gente, não se esqueça, já vai pensando no ritual dia 28.
Tem muita gente afastada da pessoa amada e o ritual pode ajudar muito vocês, porque é preso por uma ponta, uma falta de esclarecimento, ou a pessoa, sabe, te deixando em segundo plano por causa de ocupações de trabalho, alguns traumas do passado, aquela situação que tudo é meu, uma certa frieza que pode ser curada, tá bom? Vamos lá. Ora, 3 de copas. Dez de ouros. O eremita. Sete de espadas. Gente, a necessidade dessa pessoa é encarar a vida de uma maneira mais madura. Vovó Maria Conga está falando, é a hora dessa pessoa levar a vida de uma maneira mais madura, tá? Curar alguns traumas, né? Que foi muito aqui os traumas. Pode ter sido até uma situação de separação, onde a pessoa ainda não se encontrou muito bem, uma nova energia, né? Como quem está meio que curtindo uma certa liberdade, um mundo um pouquinho de ilusão, mas é como quem vai enjoar, é como quem vai olhar para si próprio e ver que nem tudo que convém aos outros convém para nós. Essa é a ideia que essa pessoa está adquirindo. Essa é a ideia que a vovó Maria Conga está dizendo que essa pessoa, né, precisa adquirir. Tá? O meu momento já não é de fantasia. O meu momento já não é de dúvida. E o meu momento não é só querer trabalhar em uma expressão de mostrar o que eu conquisto, ser fechado. Meu momento agora é outro. Eu estou me auto-observando, estou vendo melhor algumas pessoas, já não me identifico com o conselho, né, a maneira de algumas pessoas pensarem. Então é o momento de amadurecer, tá bom? 7 de espadas. E aliás, algumas amizades, algumas situações, ele está vendo que era o caminho errado, tá bom? E em alguns casos essa pessoa, ela até quer ser mais responsável, mas não estava conseguindo. Um ambiente aqui de algumas pessoas que levavam ela, sabe, a querer organizar o seu horário, sua vida em família, em amor, em tudo, tá? Mas como que um certo vício. Em alguns casos é um pouco de vício de álcool, em alguns casos, tá? Pedir a vovó Maria Conga, pedir a Xangô, libertação de vício, tá bom? Para essa pessoa, porque é uma pessoa que tem muito potencial, um mago, de se libertar de certos costumes, de certos pensamentos, que é tudo que está naquela linha, para dar mais ênfase a uma vida mais saborosa, ao lado sentimental. Alguns vícios comportamentais não deixam. Algumas círculos comportamentais e círculos de algumas amizades não querem permitir isso. Mas essa pessoa está se auto-observando e vê que isso já não reflete o momento dela. O momento dela é dar ênfase aos sentimentos, tá? É dar ênfase à carta água. Valorizar os sentimentos, a expressão sentimental. Gente, a carta água fala justamente do elemento água, então muita gente se envolvendo com pessoas do elemento água, e alguns até você mesmo, né? O elemento água muito, muito fortificado aqui, e algumas circunstâncias, algumas dificuldades da vida não permite esse lado sentimental se revelar tanto como devia, mas essa maturidade está deixando a água passar. José, o que é o elemento água? O elemento sentimental, o elemento amor, o elemento pensar mais com o coração, o elemento de sintonizar com, sabe, a expressão de outras pessoas, a influência de outras pessoas que estavam no momento que essa pessoa já não está, já não pertence, tá? Para um momento agora de evolução, um momento de maturidade. Rei de paus, o carro. O que essa pessoa vai fazer? Vai te atropelar, no bom sentido. Vai atropelar com a paixão. 10 de espadas. O 10 de espadas é uma carta, né? Maria Conga está falando que essa pessoa vai te atropelar com paixão. Por quê? Porque ela está... Esse amadurecimento aqui, esse vir-à-luz, é uma luz que não quer sofrer mais, nem fazer sofrer. É nessa autoavaliação do julgamento, tá? Nessa comparação dele num clima, numa entidade, uma identidade
como é que eu vou chamar isso aqui? Uma identidade de boêmia ou rígida. Rígida no bom sentido, tá? Ele está tirando aquela expressão, não serve para mim. Mais uma vez, desculpa ser repetitivo, mas vovó Maria Conga quer que você compreenda isto, esse tempo que ainda vem aqui, o amadurecimento, a alta comparação com ele próprio. Estou sentindo aqui que em alguns casos foi feito ou irá ser feito em breve um corte aqui de uma influência, uma magia, pode ser uma influência, não, pode ser um ritual de adoçamento, onde a pessoa sente, né, essa necessidade de mudança, e essa mudança no sentido positivo, como é que eu estava muito frio, eu estava muito retraído, eu estava pensando que estava numa luz entre o trabalho, entre o boêmio, e vejo que eu não estou. Aliás, até estava sendo me observando realmente com realidade, um critério de verdade, até me sinto meio doentio, meio adoentado, de tanto tempo deste eremita. Sou eu que tenho razão, o medo de amar, o medo de assumir, era meio doentio, e ele quer liberdade. E esse doentio refere-se à dor. A dor. Em alguns casos mais esporádicos aqui, até fala que essa pessoa vai fazer um tipo de uma operação ou um tratamento, que pode ser até de coluna, de joelho, de dores. E vai ter, claro, um prazo aqui para ela estar sozinha, um prazo de recuperação. E tudo que é solitude na vida dessa pessoa aumenta a sua autocorreção, a necessidade do amor entre vocês, tá certo? Rainha de Ouros. 7 de espadas, Rainha de Ouros. Em alguns casos aqui, não é poucos, essa pessoa se aproximou de você e houve um sentido assim meio materialista. Essa pessoa quer sanar isso. É como que ficou aqui, ele deixou uma visão de uma pessoa que nunca se resolvia perante a vida, que dava sempre importância a um lado materialista, muito, muito recuado, ou até mesmo, em alguns casos, chantagista. E ele quer sanar essa imagem, tá? Uma imagem aqui que ficou. Quer sanar tudo isso que essa pessoa viveu, que não deu aquela ênfase ao sentimento, tudo de repente pareceu que essa pessoa mudou e a verdade dessa pessoa era algo frio. Ela quer mudar. Ela realmente quer uma nova oportunidade de mostrar o mago com o lado água, o lado sentimento. Repara que o mago tem as 5 essências, os 4 elementos e a essência espiritual. A essência espiritual vem aqui como poder, vem poder de se autoavaliar, poder de querer uma imagem, um sentido novo, onde o elemento água, que faz parte do mago, tem os 4 elementos, água tem o seu lugar mais relevante, mais acentuado do que os outros elementos, tá bom? Vovó Maria Conga está dizendo o julgamento, mais uma vez. Se essa pessoa vai fazer um tratamento e se vai ficar bem, e depois de ficar bem, vocês têm a chance de ser felizes. Vovó Maria Conga está dizendo que sim, tá? Seja qualquer tipo de tratamento ou de reflexão que você está pensando que essa pessoa vai passar, vai ser positiva sim no estabelecimento de cura, seja qual o sentido de cura que você está pensando, e restabelecer o lado sentimental de vocês sim. Essa fase. Alguns de vocês estão pensando, a cura que ele vai passar, o isolamento, é alguém prejudicando. Justamente aqui, ele escolheu uma pessoa que vai lhe passar aqui vai lhe dar um prejuízo aqui financeiro, tá? Vai lhe dar aqui vai lhe mostrar com quantos paus faz uma canoa quando ela confia ou ela não consegue ter atitude com alguém que devia ter tido, tá? E vai ter essa queda, esse abalo. É como uma dor, é verdade, tá? Não é uma dor física, mas é uma dor de prejuízo, tá bom? Sentimental e material. Mas vai ser vista, sim, o julgamento como uma nova oportunidade, como quem se autocorrige, como quem tem uma nova possibilidade de vivenciar
esse amor verdadeiro, tá bom? Sair dessa situação, se autoavaliar dos contatinhos, essa coisa aí da liberdade, como que isso já não é o meu momento. Roda da fortuna. E traz dignidade à relação de vocês, dignidade à vida, tá? Seriedade, lembra do cachorro? O compromisso, a seriedade, a fidelidade, a parceria, ser mais mãos abertas, em alguns casos isso é importante, tá bom? Olha só, justiça. Salve Xangô, salve Maria Conga está falando, uma grande mudança, né? Ser justo. Essa pessoa também tem a oportunidade de ser vista na espiritualidade como alguém que está se renovando, alguém que tem uma nova oportunidade de ser feliz. Não é só você com essa pessoa, tá? E José, por que eu tenho consciência de eu fazer feliz essa pessoa? Mas aqui vem essa justiça segue aqui. Por exemplo, aquela pessoa que cria uma imagem que ela tá bem, que ela tá, sabe, tá legal, posta foto, entende? Que tá tudo bem, que eu tenho razão, que eu mudei minha vida, e aqui vai vir a verdade, a realidade, que essa pessoa tá mentindo. Aliás, vê só, o eremita, o 10 espadas e a justiça. Mostrar o verdadeiro caminho da felicidade. Aliás, da completude, a cura. É uma cura espiritual. Gente, os 5 elementos do mago, os 4 elementos terrenos, simbolicamente os nossos sentidos todos, e a quinta essência espiritual. Esse julgamento e essa justiça divina, dele ter uma oportunidade, sim, de ser feliz, fazer feliz. Julgamento junto com a roda da fortuna. Aquela simbologia de traumas do passado, situações que eu ganhei tudo sozinho, situações que meus compromissos aqui na Terra eram muito terra e não água, não sentimento, tá? Dono da razão, teimosia. Em termos, sabe, algumas coisas, alguns critérios, essa pessoa até é muito inteligente, mas emocionalmente às vezes parece meio ababacado, tá? Tudo isso pertence ao grande karma, roda da fortuna e justiça. Mas como esse karma, a justiça vem com a roda da fortuna, está em movimento, tá? Que vou perguntar à vovó Maria Conga, está em movimento para quê? 3 de paus. 3 de paus é renovação. É realmente essa nova oportunidade de ser feliz. Traz com ele uma carga, mas agora uma carga de mudança. A oportunidade de adquirir, dentro da paixão, dentro do sentimento, a oportunidade de vocês se sentirem livres para amar. Isso é muito importante. Não há prisões, não há aquela condicionamento. Você está num lugar, aí no restaurante, uma viagem, perante seja quem for, estamos nos amando. Temos essa liberdade. Gente, se essa pessoa já foi o teu companheiro, a tua companheira, tá? E ela passou uma fase de estranheza, você é como se mudasse repentinamente, aqui uma limpeza espiritual dessa dor, desse karma, para vocês poderem renovar os votos de amor entre vocês, tá bom? E em alguns casos, até essa pessoa, como eu falei, tá mais mão aberta, fala que em alguns casos vocês compararem algo que representa a nova vida de vocês. Alguns pode ser algo até mais simples, como um carro. Onde, sabe, que é um gesto dessa pessoa querer, sabe, sair do passado, daquilo que era uma prisão. Pode ser até deixar o carro para uma outra pessoa e comprar outro, e vida nova, se desprender daquilo que ele vê que era uma dor materialista, como se fosse uma dor nas juntas, que não se deixa mexer, que é deixar para trás, tá? E deixar para trás as ilusões. Por isso o amadurecimento. Livrar daquilo que eram ilusões, mas também livrar daquilo que foram situações que já não representam uma vitória, já não representam ter que o fazer. Ter que o fazer é como um compromisso eterno. Eterno. 2 palavras que são difíceis de manter. Sempre e nunca. Sempre vou fazer isto, ou nunca vou fazer isto, ou nunca qualquer coisa. E essa mudança desse sempre, desse nunca é muito importante. Porque aqui fala de renovação. Aqui também no 3 de paus tem alguns relacionamentos à distância, tá? Que
teve uma mudança, uma frieza dessa pessoa, meio incompreensível na tua visão. E é como se você descobrisse algo muito negativo, mas ao mesmo tempo vem uma dúvida muito grande se esse algo negativo, se é verdadeiro ou se é um tipo de escape dessa pessoa. E a Mãe Maria Conga está revelando o escape ou a influência sobre ela, para vocês poderem não viver essa relação à distância, mas poder viver essa relação numa mudança onde permite vocês estarem juntos em breve, ok? Vou pedir uma carta aqui para uma situação. Rei de Ouros, e foi muito importante esse Rei de Ouros, que é o equilíbrio. O equilíbrio. Aqui embarca muitas situações, aquela situação da aposentadoria e a pessoa, sabe? Mas não tá assim como se a aposentadoria fosse uma doença, nem uma invalidez. Saber o seu lugar. E seu lugar e o seu tempo para amar. E mais mãos abertas. Significa aquela pessoa que equilibra. Aquela pessoa, às vezes, que não estava com o pé no chão. Não é porque eu vou viver mais o sentimento que eu vou deixar as minhas responsabilidades. Não é por isso que eu vou deixar de ver meu momento terra. O momento terra é importante. O momento terra não significa só o materialismo, só o condicionalismo das coisas, mas o pé no chão, o pé assente, ter responsabilidade perante a vida, perante situação que pode ser de filhos, de uma maneira equilibrada, entende? E viver o elemento água, o amor sentimental. Vai aqui para pessoas assim também que trabalhavam exageradamente, não tinham tempo, a prioridade dessa pessoa era o trabalho, a ênfase e ter o equilíbrio. Sendo importante, claro, as coisas são importantes, mas poder viver o amor também ao mesmo tempo. Vamos de tarô egípcio. Vovó Maria Conga está falando em tocar o coração dessa pessoa, curar as friezas, as dores, uma segunda chance, uma nova chance de ser feliz, uma nova chance do mago. Em muitos casos, essa pessoa tem algo muito especial dentro dela, espiritual. A vovó Maria Conga está falando. Tem um amor muito grande, mas que estava abafado. Uns por traumas, outros por magia, outros que foi um tempo onde essa pessoa viveu ilusões da matéria. E agora, o tempo desse amor, esse poder espiritual, poder ser revelado. Maria Conga diz que em alguns casos essa pessoa também se revoltou um pouco com a espiritualidade. Mas agora a cura da revolta. Por quê? Porque ela é a espiritualidade que liberta. Não que cobra, não que castiga. A espiritualidade que liberta, que traz amor às pessoas. O pressentimento. A arte. A tristeza. Vovó Maria Conga também está falando de sair de joguinhos de sedução. Joguinhos, né? Quem se sente numa relação onde a pessoa usa de jogos, ou você tinha que usar jogos, né, de sedução com a pessoa, vovó Maria Conga diz que essa situação, no fundo, traz uma dor, uma tristeza, né? Vem aqui a realização dessa relação de uma outra maneira. A Imperatriz. Opa! A Imperatriz é um checkmate aqui na leitura. Chega de jogos de parte e outra, chega de promessas não cumpridas, tá? O fim dos joguinhos, o fim sabe? Do aparece, desaparece, do calor da tristeza, o fim das magias que parece às vezes um jogo, né? Um jogo que eu corto e outra faz, eu corto e cai a casa outra vez. Não, é o fim dessa situação para a Imperatriz. Imperatriz representa o teu poder. Imperatriz representa você, a pessoa na vida dessa pessoa e vice-versa. Você gerindo a tua vida, a tua casa, teus afazeres, tua energia, teu corpo, tua alma e essa relação. Não que você vai ser autoridade nessa relação, porque uma relação onde tem o cachorro, onde tem a mão aberta, onde tem a reciprocidade, não há o imperador e a imperatriz, há os dois. Mas a Imperatriz fala assim, você ser a pessoa nessa relação. Você, aquilo que você espera dessa relação, você poder receber. Deixa aí nos comentários um mantra do canal, mais um mantra. Eu sou Imperatriz
e vou viver minha vida de imperatriz ao lado do meu imperador. Se você for homem, põe ao contrário, tá bom? Se for mulher com mulher, homem com homem, põe a imperatriz vivendo com a imperatriz, ou o imperador vivendo com o imperador. Não se prenda aqui a nada, tá bom? A gêneros, adapta a tua realidade. O importante é você ser a pessoa e vice-versa. Na vida dessa pessoa. Chega de joguinhos, chega de corta, risca, desfaz. É um momento decisivo. O julgamento fala libertar-se de influências também. O mago, influências mágicas negativas. Trazer o valor, trazer o adoçamento entre vocês. O adoçamento da verdade, dos sentimentos. Pessoal, espero que você tenha gostado. Não esqueça do teu joinha, tá bom? E vamos para a leitura número 2. Pessoal, não esquece do ritual. Não esquece, vovó Maria Conga está falando que alguns de vocês, por coisas às vezes bobas, sabe? Não está vivendo aquela vida de imperatriz e a oportunidade de muitos de vocês se libertarem de algumas âncoras, tá bom? Gratidão, vovó Maria Conga. E vamos que vamos. Próxima leitura. O gatinho para aqui, para não atrapalhar. Próxima leitura. Pai Zé Pedro de Aruanda, meu querido mentor. E vamos buscar os oráculos. Gente, antigamente, deixa aí nos comentários. Não sei se é assim em toda a hora, mas quando eu trabalhava, né, na Espiritualidade do Centro Espírita, as pessoas olhavam para mim e diziam que eu parecia muito com o Pai Zé Pedro de Aruanda, que eu me transformava. Não sei se eu me transformava ou se essa identidade é assim mais ainda visível. Até uma curiosidade minha, tá? Se alguém de vocês consegue ver essa identidade entre mim e Pai Zé Pedro de Aruanda. Deixa aí nos comentários. Mas agora, em primeiro lugar, vamos tirar do tarô de Crowley o arcano maior. Você é a pessoa amada. Pense na pessoa. O carro. Vai ter atitude aí entre vocês. Vai ter encontro. Vai ter lado a lado definir alguma coisa importante. Existe entre vocês uma sintonia espiritual muito grande, muito forte. A relação de vocês, no mínimo, traz um aprendizado, mas espero que é para trazer um amor muito grande. Às vezes você é como cão e gato, um e outro. Não é? A leitura da gatinha foi outra. Pessoal, essa leitura não é para vocês identificarem, é a leitura do coração, mas às vezes você é meio cão e gato, mas ao mesmo tempo não consegue viver um sem o outro. Tem que vencer algumas barreiras circunstanciais do momento para realmente poder estar numa situação, numa plenitude maior, tá bom? Vamos tirar mais um arcano maior. O Hierofante. A pessoa vem falar com você em algo sério. Pode ser o casamento, uma união estável, juntar os farrapos, juntar a trouxa, como antigamente se falava. Entende? Um namoro, um compromisso mais sério. Em alguns casos, vem esclarecer por que essa pessoa esteve envolvida com uma pessoa que ela disse que nunca estaria, tá? Mas ela se sente livre. E essa situação, das vezes, alguns de vocês passaram essa situação, estão passando, essa pessoa está ter passado um regresso com uma ex, ou uma ilusão com uma certa pessoa, tem um ambiente kármico de aprendizado dessa pessoa, tá bom? Que está numa situação dessa pessoa ter uma atitude, tá? E nessa atitude ela vai te falar de compromisso. Vamos ver o quanto positivo e é essa proposta que essa pessoa vai falar com você de compromisso, tá bom? Vem ver se ela vem mesmo liberta, que às vezes pode ser uma conversa que a pessoa fala, mas fala de uma certa impossibilidade, tá? Pode estar aqui isso aqui. Mas é pelo de Aruanda que quer ser o mais sincero e completo com vocês. Vai trazer aqui a verdade, a sabedoria sobre isso. Que conversa essa pessoa quer trazer entre vocês. Vamos tirar para aqui também uma carta do oráculo do Sagrado Feminino, tá bom? Ai, ai.
a musa. Confiar na sabedoria da intuição e dos sonhos e ligar-se à inspiração do inconsciente. Gente, já falei que esse amor de vocês é kármico. Você sente, a maioria de vocês está aqui e sente isso. Vocês podem estar perguntando sobre uma outra situação, nem amorosa, né? Fala que é um compromisso com uma pessoa numa situação de parceria ou de amizade, mas a maioria está por amor. Bom, essa pessoa vem falar que você é uma musa na vida dele, uma inspiração muito grande. E vem falar dessa inspiração, vem falar dessa água que ele quer beber. Desejo. Vem falar, olha gente, a sabedoria da intuição. Eu acabei de falar da sabedoria do preto velho e da verdade. É, não é? Essa pessoa vem falar que você é muito importante. Espiritualmente muito ligado. Pode falar por outras palavras, mas entenda essa ligação que vocês têm, essa ligação universal que vocês têm. E dos sonhos, a ligar-se à inspiração do inconsciente, esse sonho de amor que está despertando. Ainda temos que ir mais longe, óbvio, para saber se essa conversa fica no potencial ou fica realmente no compromisso, na união de vocês, tá bom? Mas vamos lá. Vamos de baralho cigano. Carta-chave. A foice. Cortar a chave. Colher uma mensagem. Uma mudança repentina. Raposa. Por isso que a mensagem de paz é Pedro. Está aqui me dando de trazer sabedoria e calma aí para dizer se é uma relação assim, assado. Por isso que ele está me falando para a gente ir mais fundo. Está aqui a raposa. Né? A pessoa que você gosta. Gente, não pode ficar numa situação, numa zona de conforto, senão ela aproveita a zona de conforto. Tá? É aquela pessoa que, sabe, sentir que você está completamente na dele, vem falar de compromisso e tal, mas pode ser aquela situação, vou comprometer com você, mas vamos levando, compreenda o meu momento e tal, tá bem? E tal, e você mostra aquele amor infinito por ele, e a pessoa leva a vida assim meio naquela zona de conforto, tá bom? Isso aqui, Pai Zé Pedro tá chamando a atenção. Então você não pode chamar, sabe? Mostrar que você aceita tudo dessa pessoa, né? Você tem que mostrar. Aqui é um compromisso sério, então começa agora, não é? Não é irá começar um dia, tá bom? Não é porque tá do meu lado que eu já... Só porque tá do meu lado já é um compromisso sério? Não, 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 não. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude. A porta que abre uma casa é a porta que abre as duas. Não há esconderijo aqui. É isso aí. Pai Zé Pedro, com a sua sabedoria, trazendo essa mensagem. Ora, a cegonha. O navio. A torre. Gente, em alguns casos isso é uma prova bem evidente, tá? Para alguns pode não chegar, mas para uns, sim, é uma prova bem evidente. E é o que, José? Uma mudança, é como quem entrega a chave de um lugar e chama que tá concluindo um lugar que vai pertencer a vocês os dois, tá? Em muitos casos aqui é viver com ele, ou ele com você, ou um lugar novo para os dois. Aqui pode ser uma cerimônia de casamento que está sendo combinada, pode. Uma cerimônia de união, seja representada uma cerimônia, pode ser só entre vocês, né? Falar, tô aqui, né? Sair de uma situação, tô aqui com você, deixei a chave do outro lugar, deixei as minhas outras prioridades no seu devido lugar, tô aqui com você. Muito na realidade, muito na atitude. Isso é uma coisa que você não pode dispensar muito, senão zona de conforto. Tá bom? Essa pessoa vem falar, vem saber de você. Repare bem os sinais antes de você ter uma atitude. Sabedoria de preto velho. Por quê? Por quê? Em alguns casos, essa pessoa, ela vem assim, muito assim, ela vem um pouco ofensiva.
sabe, tua amizade, eu nunca vou mais estar com você porque você é amiga de fulano, você é amiga de Beltrano, não sei o que mais. Isso só está mostrando fragilidade, isso só está mostrando, da parte dessa pessoa, ciúme, só está mostrando que você é importante. A mensagem pode ser completamente contraditória, mas é nas entrelinhas a pessoa é porque a pessoa quer saber de você. E você vai ter que saber levar essa conversa, tá? Da melhor maneira, nunca se fragilizando. Tem que mostrar a tua situação, dona de si. Não é com arrogância, é com, sabe? Mas dona de si. A tua consciência daquilo que você faz. O teu lado, a tua firmeza com você própria. Aquilo que você faz. Não deixa a pessoa vir com aquela energia de mandar em você, não. Não vem com aquela energia, permita aquela energia de invadir o teu espaço e bagunçar tudo. Não deixa, não. Entende? Deixa, não. Gente, aqui, como eu falei, em muitos casos, a conversa pode ser mais direta. Eu estou aqui, sabe? Estou aqui definitivamente. Vim morar com você, eu vim te chamar para a gente morar, ou para a gente mudar a vida, ir para outro país, outro lugar, juntos. Tá bom? Ou se é para uma cerimônia mesmo de casamento, vamos casar, tem um plano, tá? A conversa pode começar diretamente, a conversa pode começar assim bagunçada, como eu falei, mas o final, o sentido é para vocês estarem juntos, tá certo? Pessoal, aqui é uma pessoa, alguns de vocês começaram um relacionamento, lembrando, leitura generalista, filtro que é você, filtro que é para você. Alguns começaram uma relação nova, pouco tempo. Ah, já não comecei, meu coisa é antigo, então essa parte que eu vou falar não é para você. Deixa para a coleguinha que começou o relacionamento há relativamente pouco tempo, tá bom? Essa pessoa vai falar de uma viagem e que de volta dessa viagem vocês, ou na viagem conhecer algumas coisas, alguns é conhecer parente, pais, o lugar, a origem, patrimônio em alguns casos, e na volta vocês têm que estabelecer o compromisso de vocês, tá certo? Olha que coisa legal. E alguns de vocês conheceram há relativamente bem pouco tempo. Alguns há uns poucos meses, tá bom? Mas essa pessoa tá vidrada na tua, já te conheceu, já stalkeou, já viu quem você era, tá definido para estar com você. Ora, a casa, urso, ciúmes. E a cobra. Mas é Pedro, que esta linha significa? Árvore. Pode ser uma cura. Nuvem. Chicote. Bom, alguns de vocês se relacionam com uma pessoa que é muito assim, muito aqui dos contatinhos. Alguns de vocês, muito aqui com uma pessoa muito virada dos contatinhos. O que vai acontecer aqui, pai? Muitos contatinhos, ao mesmo tempo, você muitas vezes está na cabeça dessa pessoa, mas ela é muito possessa, assim, do espaço, das coisas. Tem muito o eu, um certo egoísmo nisso tudo, mas você gosta. O que vai passar com essa pessoa, Pai Zé Pedro, para estar aqui? Rola muita química entre vocês, já isso também é fácil de entender, é fácil de observar. Caminho, montanha, livro. Não force. É isso, Pai Zé Pedro. Não force a barra. Montanha, livro. É cruz. Criança. Bom, eu disse, Pai Zé Pedro ia vir com verdade, tá? Nem sempre a leitura pode ser do jeito, né, que a gente quer ou que a gente gostaria que fosse. Aqui, alguns de vocês se relacionam com uma pessoa, há muita química entre vocês. Há muito querer nesse sentido química. E a pessoa pensa em você muitas vezes. Só que a pessoa não está pronta para se livrar. Eu estou falando de uma pessoa que tem muito contatinho. Não estou falando de uma pessoa que, sabe, tem um contatinho aqui, outro ali. Uma pessoa que às vezes é só mais falar, né? Cão que ladra, mas não morde tanto. Estou falando de uma pessoa assim, sei lá.
Pode ser uma pessoa assim meia conhecida, meia artística, meia roqueira, sei lá o que é, tá bom? Que tá naquela fase muito contatinho, muito, tá? Não tá pronta, não tá pronta, não tá naquele momento de compromisso, tá? E cuidado, gente, cuidado. Você pode ser uma pessoa jovem, identificou essa pessoa, gosta, uma química muito legal, muito conhecida. Cuidado pensar que uma situação de gravidez que prende essa pessoa. Tá chamando Pai Zé Pedro que cuidado, não vai por aí, tá? Não é a hora. Pode amanhã vocês até ter um filho, pode você, ou você que está grávida, essa pessoa pode, sabe, não assumir agora, pode ser até ser uma situação depois, tá bom? Firmar essa árvore, firmar um compromisso, mas não é o momento dessa pessoa, não é o momento. Então, muito cuidado, né? Você, sabe, você tá pensando que é uma pessoa completamente, sabe, muito virada aos contatinhos, uma expressão, sabe, muito, muito virada ao corpo, de um dia para o outro mudar, tá? Isso não vai acontecer. Ah, José, não, minha pessoa amada, ela me visita, pensa em mim, de vez em quando tem um pouquinho dessa coisa dos contatinhos. Bom, isso é uma coisa normal de poder ser curada, sair do mundo da ilusão, saiu daqui. Cortar, aliás, essa mania um pouco. Eu estou falando para quem está se relacionando com uma pessoa que tem muito essa expressão, tá? É contatinho, é sensualidade, é viagem, é vulgaridade para todo lado, é boemia para todo lado, né? Tem cuidado, essa pessoa não muda de uma hora para outra, tá bom? Então pensar aqui numa evolução mais no momento mais para você, tá bom? Essa pessoa ainda não venceu o karma da vulgaridade, eu vou chamar assim, tá bom? Outras pessoas assim um pouquinho mais quietas, aí tá bom. Tá cortando essa vulgaridade, tá vencendo esse karma e quer realmente um compromisso, tá chamando que você é a musa em todos os sentidos, não é só a musa do corpo, também é, mas a musa do sentido espiritual que une vocês, tá bom? Mas cuidado com aquela pessoa que é ainda muita farra, tá bom? Muita boemia. Falar em boemia, não disse? Esse tarô da leitura número 1 é tarô dos boêmios, o nome dele, tá bom? Vamos lá. A Lua, 2 de ouros, 9 de ouros, Rei de espadas. Gente, Pai Zé Pedro de Aranda está falando que alguns de vocês pensaram numa pessoa, mas sabe, é no sentido assim mais... Bom, pensar na pessoa e tal, mas até tem um certo medo, né, de pensar nessa pessoa. Não é exatamente, já não é exatamente a pessoa que você quer. Até é um certo sentido assim, gostaria que essa pessoa me procurasse, até gostaria de ver, né, essa pessoa me procurando, mas na verdade eu estou numa fase de evolução, tenho os pés no chão e quero uma pessoa que me traga amor, mas me traga, sabe, uma certa segurança em vários sentidos. E Pai Zé Pedro de Aruanda está falando que quem está nessa energia de mudança, de querer coisas sérias, tá? E tá pensando uma outra pessoa, mas no sentido medo. Não quero, na verdade não quero essa pessoa, quero parar de pensar, vai encontrar aqui o seu cavaleiro de espadas, tá bom? Que vai para trazer essa segurança. Mas ao mesmo tempo, o Pai Zé Pedro, na sua sabedoria, fala assim: cuidado, cuidado, cure o seu coração. Você passou por uma relação onde teve muita emoção, muito envolvimento, mas também teve muita frieza. E cuidado você pensar assim, um amor de uma maneira tão clara e tão objetiva. Amor é algo mais subjetivo. Querer alguém que te traga segurança financeira, segurança de compromisso, segurança de ser uma boa pessoa, uma segurança espiritual. Claro, é um objetivo a ter. Mas lembre-se, o coração não vai apaixonar só por um símbolo de segurança. Tem que ter mais coisas. E não amargure, não esfrie teu coração, tá bom? Tanto, esteja feliz com você. Tire da sua solitude paixão. Paixão por você, para você atrair essa segurança, essa pessoa envolvida em pensamento,
Aliás, alguns já estão se conectando com essa pessoa. Mas traga paixão para o teu coração, para ter essa conexão também de amor, de paixão, de desejo. Não tenha medo de amar. 7 de espadas. As de ouros. Muita gente ligada aqui, pensando em pessoal aí do elemento terra. Página de copas. O mundo. Gente. Bom, aqui uma pergunta direta. Pai Zé Pedro está falando que alguns de vocês estão perguntando se aquela pessoa vai se arrepender de uma situação, vai cair na realidade e vai voltar. E vai te dar tudo no sentido, tudo que vocês estavam como que prometidos para viver. Vai te dar tudo isso, vai voltar a estar com você nesse compromisso, tá? Vai vencer essa fase meia desconectada, meia influenciada por alguém, tá bom? Alguns casos influenciada por alguém de família ou assim, mas que a pessoa vai conseguir pôr os pés no chão novamente. Pés no chão e pensar com o coração. Mas tá, não põe a frieza no teu coração, porque a pessoa vem para amar. O sentimento dessa pessoa é verdadeiro. Ela teve uma atitude desconforme? Sim, em alguns casos. Mas tem a regresso, tem a importância, tem um mundo para te dar outra vez. É uma conversa de vocês. Pai Zé Pedro, com a sua sabedoria, é que está falando para você se sentir realmente sintonizada na leitura. Olha aí, minha cara imperatriz. Já deixa aí nos comentários. Você já sabe, mantra do canal. Sou imperatriz, vou ver minha vida de imperatriz como imperador. Se você for homem, põe ao contrário. Se você for mulher e a tua vida é com outra mulher, põe na simbologia imperatriz com imperatriz, imperador com imperador. Adapta a tua realidade. Não se prenda à minha simbologia de gêneros, tá bom? Carta imperatriz, carta força. 10 de copas. Dois de copas, coisa bonita. Aqui é mais uma reconciliação, no sentido de pessoal que tem família, ou quer construir família com essa pessoa, organizar o sentido de união, né? De união. A importância, a relevância, né? Do amor de vocês, como um casal unido, um casal que une ou equilibra a energia de família para ser felizes, né? E quem é mais importante? Essa união, é vocês os dois. A união de vocês os dois organiza em volta, equilibra em volta. Situação de família, de pessoas. Há aqui uma certa situação da pessoa amada ter um livramento de influência, que pode ser de sogra, pode ser de padrasto, uma situação assim, tá? Para vocês poderem estar numa situação, a família de vocês, principalmente família, chave mestra da família, você e essa pessoa. Energia mestra dessa família, de você e dessa pessoa. O amor, a colaboração, a transparência e a força. Força para ir em frente. Pessoal, em alguns casos você é uma pessoa que transmite muito força para essa pessoa, já ajudou no passado, e essa pessoa vem com essa entrega. A pessoa até pode ter te prejudicado, pisado na bola num momento importante, você ajudou, mas essa pessoa vem se corrigir, se sanar dessa energia, tá? Interessante, essa pessoa me apresenta aqui com uma energia como que um pouco tonta, um pouco assim, falando coisa errada mesmo, tá? Mas no sentido como uma influência, um peso, uma certa incoerência, que deve ser rival com bruxaria em muitos casos, mas que aí fala de se livrar, tá bom? Pode ser rival com bruxaria, pode ser com chantagem, mas aqui tem o livramento da chantagem, tá bom? A importância que dá. Em alguns casos, essa pessoa foi para outro lugar, um lugar distante, por causa de trabalho ou por causa de família, e está regressando para você viver esse amor. O mundo desse amor. E essa pessoa fazer essa, simbolicamente, essa cavalgada, né? A pessoa está longe, regressar para vocês viver esse amor. Dentro do mundo, né? Dessa distância geográfica de vocês,
um mundo que se encolhe, um mundo que fica agora pequeno para você viverem e apresentarem, assumirem esse amor, tá bom? Vencendo o karma. Em alguns casos, essa pessoa se relaciona com alguém que trabalha com terapias holísticas, com algumas coisas ligadas aqui também às magias, tá bom? Que essa pessoa encontra o seu próprio caminho. E ele o caminho ele o caminho entre vocês os dois. Pai Zé Pedro também está falando que muitos de vocês estão me ouvindo. Vocês trabalham com o mundo dos oráculos e que se confirma uma leitura de vocês que teve uma demora, teve um espaço, alguma coisa relacionada ao número 8 e o número 10 na leitura, no sonho, na intuição de vocês, mas que fala dessa união de um tempo que procede. Vocês vão ter essa união nesse tempo que você está sintonizando, tá bem? Salve, Pai Zé Pedro. Salve, meu querido mentor. 3 de paus. Quatro de copas. Quatro de paus. Gente, em alguns casos a pessoa se sentia como quatro de ouros, como faltar alguma coisa, como se ela não fosse não tivesse a tua altura, né? E até pode ter saído aqui a palavra, né? No meio de uma situação que você até parecia que estava tudo bem, sem uma pequena ausência e tal, mas muita química, desejo, planos para o futuro, e de repente a pessoa sai com aquela que eu não sou suficiente, não me sinto suficiente para fazer você feliz, isso aqui por algum motivo, tá? Vamos ver como é que vai ficar essa situação, Pai Zé Pedro. A temperança, vem o equilíbrio, surgiu um sentimento, surgiu uma situação onde a pessoa se sentiu não equilibrada em situação a vocês. Pode ter tido uma mão espiritual, porque a pessoa tinha que vencer um karma, tá? Visto ali na casa o carro, que é para vocês seguirem em frente, agora num sentido verdadeiramente equilibrado, passar por 3, como quem está meio manco de uma coisa, para o 4 de paus, uma certeza, e uma certeza do amor, do sentimento, mas também uma certa segurança dessa pessoa pode ser financeira, segurança espiritual de quem eu sou, o que eu quero, e não uma inferioridade, eu não posso fazer feliz. Uma simbologia de lutar por você, com equilíbrio, tá? Temperança. Lutar por você, querer você com merecimento, com mérito, com liberdade de ser feliz. Serem felizes, né? Exatamente. Mas é Pedro, na sua sabedoria, os amantes, para viver esse amor como uma conquista. Não aquela conquista, conhecer você, conquistei, isso já estava, né? Mas a conquista, sim, do equilíbrio, a conquista, sim, da admiração, conquistar mutuamente a admiração, conquistar a luta prontamente. Aquilo que você precisa de mim, eu estou prontamente aqui para poder dar. Fidelidade, estabilidade emocional, financeira, geográfica, vencer um objetivo, poder estar aqui. Pessoa pode demorar um pouquinho. E tem muita simbologia de 3, 4. Pode ser 4 meses. Vou pôr um prazo máximo para não causar aquela coisa assim, que é para já. Tá? Vou pôr um prazo máximo. Nessa situação onde você sente aquele desequilíbrio, que a pessoa disse, tem essa simbologia, não consigo, não posso, me falta algo para te fazer feliz. Nessa simbologia, o máximo, 4 meses. Para quê? Para a pessoa poder dizer assim, pode contar comigo. Entende? Na simbologia, você gosta de cinema, eu posso ir com você. Entende? Eu não gosto, mas eu vou com você. Mas eu gosto de praia. E a gente vai junto. Podemos ir. Sabe, essa sintonia do equilíbrio. Olha, você acredita, você é fiel à Umbanda. Eu não sou. Mas eu respeito. E até posso ir com você. Entende? Tudo que faltava. Olha, você pode ganhar mais do que eu. Mas eu quero, sabe? Eu admiro isso. Há pouco tempo atrás achei isso como uma barreira. Hoje não, hoje eu vejo isso como uma admiração.
Se for ele ganhando mais, não, mas não preciso me preservar, tá? A gente tá para colaborar um com o outro, não é essa a diferença. Ou seja, tudo que essa pessoa, há pouco tempo atrás, viu como uma diferença, viu como uma barreira, vai ver como uma admiração, como algo vencido. E vencer barreiras é algo que traz admiração, traz consciência. É claro que tem uma mão espiritual trazendo mais sabedoria a essa pessoa, vitórias espirituais nessa pessoa, vencer o tal karma, para essa pessoa chegar do teu lado e falar que esse compromisso ele é positivo, porque é um compromisso entre vocês, é um compromisso de amor, tá? Mão aberta, liberdade, liberdade em todos os sentidos para amar. Vamos tirar só o conselho de Pai Zé Pedro de Aruanda para esta leitura. O sol que une, o sol que aquece, vamos ver o que o sol quer dizer. A partição, o imprevisto, a ajuda, a constância. Constância é aquilo que eu disse. É que abrange, a constância agora abrange muitos sentidos aqui. Amores de pouco tempo, reconciliações, para quem é viúvo, para quem vai no triângulo amoroso, para quem tem um amor à distância. Aquela situação, o equilíbrio para estar juntos, o compromisso vem para a constância. Que é a constância? Estou aqui do teu lado. Posso estar aqui do teu lado, não tenho medo de nada. Vamos vencer distâncias geográficas, vamos vencer distâncias de crenças espirituais, vamos vencer distâncias, né? Simbolismo, vamos, né? Quebrar triângulos amorosos, vamos criar conceitos de que tem que ser assim, vamos ver o amor o nosso amor, da maneira que a gente quer viver. Como? Uma constância, não vai e vem, não de vez em quando, e não medo de amar, e não diferença social e de idade, constância, esse equilíbrio, tá? Imprevisto ajuda. O imprevisto ajudou a pessoa a vencer o karma e trazer o equilíbrio. É na dor que se vence barreiras, tá? É na dor que se vence o karma, que se para evoluir, tá? E a constância do amor. Mas é da admiração, da novidade e também daquela situação de, sabe, duas pessoas, por mais que se amem, maior que seja a sintonia, somos diferentes. E a constância está falando aqui também desse espaço que se abre, né? Eu cedo algo, né? O outro cede algo para mim. E não é sempre o mesmo a ceder, é os dois, mas com prazer. E às vezes eu me habituo. Às vezes tem coisa que eu digo, eu não gosto. Eu não gosto de, sei lá, da montanha, da floresta. Se calhar a pessoa nunca foi. Ou quando foi, teve uma experiência negativa, o pai não deixou, tinha medo, a mãe não deixou, ficou, vamos para a montanha, vamos para o campo, mas fica preso dentro de casa. Como foi? Ainda tem essa simbologia lá dentro, uma cura de uma experiência do passado, que a pessoa pode nem se lembrar, tá? Mas diz assim, não gosto de ir para o campo. Por quê? Não sei. Eu não gosto, não quero ir, não gosto. E a pessoa até cede. Não, mas vamos passar o fim de semana no campo, né? A outra vem pra praia, que eu gosto de praia. Tá bom, concordo, essa cedência. E a coisa que a gente cede, a gente depois vê que, puxa, mas eu até gosto. Ou gosto do cinema, ou gosto da Umbanda, ou gosto da igreja evangélica, ou gosto disso. A gente às vezes tem uma visão, né? Que é uma visão do de trás, de uma experiência, ou de uma falta de experiência. Que a gente, quando vai ver, se habitua. Da cura de um vício, nossa, foi difícil curar um vício, mas agora que eu curei, me sinto bem, sinto melhor a saúde, mais independente, não preciso de, sabe, de estar tossindo de manhã por causa do cigarro, ou isto, aquilo, ou, sabe, não saber o que aconteceu no dia anterior por causa da bebida, né? Entende? Eu gosto dessa nova visão de mim mesmo. Então, a ascendência que traz o equilíbrio, tá certo? Pessoal, espero que tenha gostado da leitura. Não esqueça do teu joinha. Se for possível, partilha esse vídeo aí com teus amigos. Ajuda o canal a estar mais visível, aí sempre pertinho de vocês. Gratidão. Joinha, gratidão à espiritualidade, tá bom? Eu vou pausar um pouquinho o vídeo para preparar aqui, tá bom? Acender outro incenso ali,
para a gente fazer a bênção aqui de Xangô, ok? Gratidão, até já. Olá pessoal, de volta. Vamos pedir a Xangô que nos benza. Caô Cabecilê. Xangô, orixá da justiça. Vamos pedir que do alto da pedreira venha nos ajudar. Vou rezar o Pai Nosso. O meu Pai Nosso é diferente da maioria de vocês, tem algumas diferenças. Me acompanhem só me ouvindo neste momento. Pai Nosso, que estais no céu e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoai nossas dívidas, se nós perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Caô Cabecilê, grande orixá da justiça. Peço que neste momento abençoe cada um de nós. Salve a força de Xangô. Salve a força dos pretos velhos. Porque a justiça divina é diferente da justiça dos homens. Porque não é uma justiça cega. É uma justiça que traz o amor. É a justiça que sabe da nossa história, além desta encarnação. Sabe a necessidade do nosso espírito evoluir. Mas Xangô, por favor, nos proteja de todo o mal, de tudo aquilo que não nos pertence. Nos dê oportunidade de retomar a nossa vida com sabedoria, com fé, com esperança, com muito amor, com muita justiça. Se coloque do nosso lado, se coloque à nossa frente contra todo o mal. Venha nos abençoar, venha nos proteger, venha nos esclarecer, venha nos dar esta oportunidade de retomarmos a nossa missão de vida, a nossa missão de espírito neste mundo. Nos traga a bondade e a felicidade de amor verdadeiro. Proteja a nossa família. Nos traga a alegria de estarmos em família, em paz, em comunhão. Traga prosperidade. Nos dê a oportunidade de estar no lar, sem vínculo de dívidas, sem brigas por causa de escassez. Nos traga abundância para podermos viver uma vida gloriosa. Nos dê também essa energia espiritual que a gente possa partilhar na humildade, na caridade. Também podemos sermos luz. Nos dê o amor da vida. Nos dê saúde necessária. Nos tire as dores. Difícil viver o que seja com dores. Nos ajude. Nos dê a anestesia do perdão da espiritualidade com nossos erros. Nos dê sabedoria de identificar o que dizer, com quem dizer. Identificar as intenções das outras pessoas e não coexistir com o mal. Nos traga a luz, a verdade, a vida, o amor. Nos ajude na nossa vida de trabalho, nossa ajuda na nossa vida de família, na nossa vida de amor. Gratidão. Caô Cabecilê, que do alto da pedreira nos veja, nos ampare, nos ajude a abrir nossos gloriosos caminhos. Que se faça luz, que se faça justiça divina de Deus nas mãos de Xangô. A justiça, essa sim, verdadeira. Amém. Gratidão. Caô Cabecilê. Gratidão, pessoal. Até amanhã.